Fala galera, beleza? Aqui é o professor Willer, seu professor de língua portuguesa, e a partir de agora iniciaremos o nosso módulo de questões comentadas sobre a banca VUNESP, beleza? Então você que está aí em estudo pesado para passar num concurso que envolva a banca VUNESP, pois então eu trago a vocês um curso super atual com a resolução de questões de gramática desta disciplina. Tudo bem? Então, falando um pouco sobre mim, que é o que menos interessa aqui, eu digo para você, sou professor, sou concurseiro já há um ano, tenho a minha matriz online aí com todo o conhecimento gramatical, que acredito que você já tenha adquirido, que você já tenha conseguido assistir as minhas aulas. Então agora a gente vai para a parte prática, nós vamos aprender a resolver questões sobre esse assunto maravilhoso que é a gramática da língua portuguesa. Bem, pessoal, é o seguinte, só quero dizer uma coisa para vocês, a partir de agora é tudo nosso, parceiro, é tudo nosso. Nós vamos botar para cima dessa banca, nós vamos entender tudo o que é importante sobre a língua portuguesa e, claro, daquela forma objetiva e simples que é o meu modo de trabalhar esse assunto. Pessoal, seguinte, olha lá, quando a gente fala de português, muita gente tem medinho, não quer estudar português. Eu vou falar para você, o português é aquilo que vai fazer com que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Professor, mas por que isso, professor? Gente, cara, você precisa ser diferente dos seus concorrentes, cara. O teu concorrente só quer estudar o direito, só quer estudar aquelas outras coisas que são específicas. Se você, além disso, você também unir forças para estudar a língua portuguesa, acredite, você vai passar na sua prova. E sabe o que vai acontecer? Alguém ainda vai chegar para você e vai falar assim: caramba, tu teve sorte de acertar tudo em português, né? Sorte o quê, irmão? Estamos aqui trabalhando pesado para entender esse assunto. Tudo bem? Então é o seguinte, nós vamos então trabalhar aqui com muitas questões mesmo. E eu acredito que dentro desse tempo aí de aula que nós temos, você vai conseguir sanar várias dúvidas, vai entender como que é o funcionamento de várias questões da língua portuguesa. Tranquilidade? Vamos para a primeira questão, eu solto a questão na tela e aí a gente começa a comentar a respeito dela. Vem, a questão diz assim, as palavras destacadas nas passagens. Aí eu tenho, o que é a paixão, se não um sentimento que nos tira a razão? Que bonito, hein? Que bonito. Então vamos marcar aqui a palavrinha que ele traz, se não. Na outra ele fala, muitos momentos quando se é garoto são como fotografias nas quais o maior sentimento que se expressa é a solidão. Olha isso, gente. Então ele me marca aqui duas informações. A primeira, um se não, e a segunda, a expressão nas quais. Bem, pessoal, é o seguinte, eu sempre digo que na hora de resolver a questão, você precisa ser o mais objetivo e simples possível. Então você precisa procurar pela sua resposta nos lugares onde você já tem um certo conhecimento. Então, olhando essa questão, você já sabe que a forma se não, ela pode ser junta ou separada, não é? Então, quando que a gente vai precisar identificar a forma desse se não que é junto, né? É um primeiro caso, é o teu primeiro questionamento. Eu digo isso, pessoal, porque às vezes a gente se perde na resolução de uma questão de língua portuguesa pelo simples fato de não conseguir ter um ponto de partida. Então, eu já te dei um primeiro start. O segundo start, pessoal, é você perceber se nas quais. E aqui, galera, olha só, já vou puxar a setinha aqui e vou escrever para vocês, Esse nas quais corresponde a um pronome relativo. Muito bem. E vocês vão ver que nós vamos falar várias vezes sobre o estudo do pronome relativo. Beleza? Senhores, o pronome relativo é aquele elemento de coesão textual que faz com que a gente crie uma referência a algo que já foi mencionado. E essa referência necessariamente precisa ser uma informação nominal. Nome, quando eu falo nome, quer dizer que eu não quero verbo. Então a gente vai colocar aqui, pessoal, o pronome relativo é aquele elemento anafórico, ou seja, aquele que faz referência a um item anterior, vamos colocar aqui antes, e que faz com que você evite muitas repetições. Senhores, dá uma olhada comigo, cara. Quando ele falou nas quais, vou falar para você pronomes relativos. Um pronome relativo clássico é o pronome que. Um outro que é similar a ele é a forma o qual, que é variável. Olha o que eu estou dizendo, pessoal. Esse que, ou a forma o qual, melhor, só o qual é uma forma variável, mas só que eles
conseguem fazer essas referências de forma genérica. Ou seja, pessoal, se eu digo que é... se eu digo que é de forma... volta aqui. Genérica. Meu Deus. Volta para a canetinha. Aqui, ó. Se eu digo que é de forma genérica, quer dizer que ele consegue fazer referência a qualquer coisa anterior. Tudo bem? Então, pensa comigo, gente. Nesse caso, quando ele falou nas quais, vamos marcar aqui com outra cor. Vamos marcar aqui para você entender, ó. Esse nas quais, vou ler de novo, ó. Muitos momentos, quando se é garoto, são como fotografias, nas quais o maior sentimento que se expressa é a solidão. Pessoal, esse nas quais faz referência a fotografias. Gente, como eu disse, essa forma o qual é a forma variável dessa brincadeira. Eu poderia ter a qual. Só que como eu tinha uma referência que era uma palavra feminina, a forma a qual foi utilizada. No caso aqui, plural, as quais. Aí você vai me perguntar, professor, e esse nas? Por que ficou nas? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vejam, ó. Olha um caso como esse, gente. O homem em que... Vou botar o quem. Tá o quem porque o quem é uma referência a uma pessoa. Em quem confio é meu pai. Olha essa frase, gente. E aí eu digo para vocês aqui, ó, a forma em quem confio. E aí você já se pergunta, professor, eu acho que eu estou entendendo. O quem faz referência ao homem. Perfeito. Agora, olha o verbo confiar, pessoal. Isso que eu sublinhei aqui é uma chamada oração adjetiva. O que eu digo para você é o seguinte, ó, que se você analisa o verbo confiar, você deve entender assim, ó, que quem confia, confia em. Por isso que eu posso garantir a vocês, vamos botar aqui uma outra cor, ó, posso garantir a vocês que o verbo confiar pede pela preposição em. Tá ligado o que eu tô fazendo? Então, nota, pessoal, que essa regência é muito importante. A gente não mostra o estudo do pronome relativo já falando de cara das preposições. As preposições surgem à frente. Então, ó, vamos colocar um outro caso aqui, ó. Vou escrever para vocês, ó. Se a frase fosse assim, ó. A camisa, pô. Vou meter só o que aqui para você, ó, que é o meu relativo. A camisa que gostei é linda. Olha essa frase, pessoal. Aí eu te pergunto, analisando o verbo gostar comigo, você sabe fazer isso, que quem gosta, gosta de. Então, se por regência o camarada precisa aparecer aqui, a frase correta seria essa. A camisa de que gostei é linda. Sacou? Muito bem. Então aqui, senhores, eu tenho uma coisa a garantir a vocês. Se ele já tinha trazido a forma nas quais, que representa em mais as quais, é isso que está escrito, eu garanto para você que esse as quais, ele tem o mesmo valor que a palavra que. E você vai falar, William, então quer dizer que esse em, ele tem que continuar aí? Claro, velho, claro. Então a minha forma correta em que eu possa substituir aqui os nas quais pode ser quem? Só o em que. Que já dá para matar qual é a questão. Não caberia colocar o que, não tem lógica colocar o aonde, até porque eu não tenho referência quanto ao lugar. E olha isso daqui, gente. A palavra cujos é uma palavra que aparece com muita frequência na sua prova. Mas eu vou falar para você, se você quisesse colocar a palavra cujas aqui no lugar do as quais, cujas, ficaria uma coisa completamente sem lógica. E você tem que saber o seguinte, ó. Nunca haverá um artigo depois da palavra cujo, cuja, cujos e cujas. É proibido. Você não pode fazer isso. E se você observar, tinha um artigo logo em seguida, pessoal, o que já eliminava o uso do cujas também. Depois nós teríamos o que nelas. Olha lá, ó. Muitos momentos, quando se é garoto, são como fotografias, que nelas o maior sentimento. Mas não consigo representar que o sentimento se expressa nas fotografias. Lembra do que eu falei da regência, pessoal? Ó, o maior sentimento que se expressa. E quem se expressa em. E por isso ficou nas quais, sacou? Então, a gente eliminaria esse caso. Vejam que eu mato a questão sem nem ver o lado do senão. Mas eu vou falar para você.
A forma a não ser é exatamente equivalente a este se não junto. Aquele outro se não que é o separado, pessoal, é quando você tem uma condição negativa. Se não conseguir estudar português, vírgula, não passarei na prova. Uma condição negativa, tá ligado? Que não nada tem a ver com a não ser. Tudo bem? É isso, ó. Então, essa foi a nossa primeira questão. Vai ser nessa pegada do nosso curso, uma questãozinha aí muito boa, muito interessante, tá bom? Dessa nossa banca VUNESP, que a partir de agora não é mais um problema na nossa vida. Tranquilidade? Essa foi a primeira questão. E aí, gabarito, você pode colocar aí letra C. Valeu? Então, chama a segunda questão sem muito mimimi. Ah, inclusive, volta a tela aqui comigo, volta aqui com o papai. Deixa eu contar uma parada para vocês. Ó, vou pedir que vocês façam o seguinte. Não comentei no começo, mas você já é um concurseiro experiente, você sabe do que você tem que fazer. E eu vou pedir que vocês façam isso. Vocês recebem aí pelo Dropbox, vocês recebem o material em PDF, os slides, enfim. O que eu peço é, tentem fazer as questões. E só depois disso, vejam como é que eu resolvo cada uma delas. Tudo bem? Combinado isso? Então assim, ó, mesmo que você não queira fazer antes, se quiser fazer agora, eu peço que, antes de eu começar a explicação, pause o vídeo, entendeu? Faça a questão e depois você solta o vídeo para ver se você teve o mesmo pensamento que o meu, se você conseguiu ter uma direção correta. Tranquilidade? Combinado então? Então agora é o momento do pausa aí e agora a gente volta. Valeu? Vamos, questão 2, solta na tela. Leia a tirinha e responda a questão. E aí a tirinha diz assim, salta, pula. Aí o rei fala, com vara ou sem? Aí o súdito deles aqui, opa, volta aqui. Os caras aqui, os serviçais, ó. Ele não entendeu o espírito da coisa. A galera quer que ele se mate, tá ligado? Então, essa é a tira. Agora olha o que eu tenho ali de questão, pessoal. Supondo que o serviçal, vou marcar aqui, do rei, empregasse outra frase para comentar com seu colega a reação do monarca. Gente, preste atenção nisso, ó. A reação do monarca diante dos protestos. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ele expressaria corretamente ao dizer. Aqui eu vou contar uma parada para vocês que eu acho que é muito importante e muito interessante para a visão da nossa banca, que a gente está aqui para isso. O normal da banca VUNESP é que ele pergunte sempre qual é a certa. Mano, você não tem noção do quanto isso é bom pra você que vai resolver questões. Velho, eu tenho uma raiva de banca que fica, marca a falsa porque a verdade... Porra, vai se lascar. Aqui, irmão, ó, é tudo verdade, é tudo certo aqui pra banca VUNESP. Boa parte das questões é tudo desse jeito. Então, ele quer agora o seguinte, ele quer que você perceba se a forma de tratamento e todas as relações dos pronomes de tratamento aqui com os pronomes foram feitas de maneira correta. Vamos ver se isso deu certo, pessoal? Bem, olha lá, ó. Ele me deu aqui as seguintes formas, ó. Letra A. Sua Majestade não se deu conta de que está desprestigiado pelo povo. Na B, nota que ele vai mudar o verbo, ó. Sua Majestade não se deu conta de que estais, vejam a diferença aqui, ó. Estais, tá bom? E ele colocou desprestigiado. Desprestigiado. Nota que aqui era desprestigiado, são diferenças. Aí nos itens C, D e E, ele já traz o Vossa Majestade como diferença. Vejam que aqui o estais aparece mais uma vez, o está tá igual aqui, só que aqui ele foca no desprestigiada de novo. Então vejam que são as possíveis mudanças aqui nas alternativas, e você tem que estar atento. Muito bem, pessoal, vamos entender agora um desenho, ó. Lá no ensino fundamental, você aprendeu esse desenho aqui, ó. A tia Doris Cleide te ensinou a fazer essa parada. Ela disse que um bonequinho poderia se comunicar com o outro e podendo enviar a ele uma mensagem, beleza? Então, esse cara aqui representava a primeira pessoa, esse representava a segunda pessoa e a mensagem representaria a terceira pessoa. Vamos mudar aqui para o vermelhinho de novo, ó. Galera, essa primeira pessoa é chamada de emissor. A segunda pessoa é o receptor. Beleza. A mensagem, ou de quem eu falo, né, se torna então essa minha terceira pessoa.
Muito bem. Então vai falar, William, para que isso serve na minha prova, cara? Gente, você não está entendendo. Acontece que no uso dos pronomes de tratamento, você deve saber de uma parada, ó. Que quando você usa o pronome sua, olha onde eu vou colocar o sua aqui, ó. É um pronome de terceira pessoa. Quando você usa o pronome vossa, é um pronome de segunda pessoa. Você pode achar uma besteira isso que eu estou fazendo agora, mas isso muda completamente a orientação da informação, tá bom? Então eu volto para cá para o enunciado da questão e digo: quem está falando para a questão é o serviçal do rei. É esse cara aqui, ó. E olha o que ele fala: supondo que o serviçal empregasse outra frase para comentar com seu colega, esse cara envia uma mensagem para este cara. Só que eles estão falando sobre quem? Sobre uma terceira pessoa. Olha que doideira, moleque, que a gente acabou de ver. Ele não está falando, isso que ele está falando não é com o rei, mas sim do rei. Então, se ele está falando do rei, você vai lembrar disso daqui, ó. O sua, por ser um pronome de terceira pessoa, ele vai ser sempre utilizado quando você fala de alguém. Agora, quando você usa o vossa, é um pronome de segunda pessoa, o outro de terceira, esse de segunda, e esse é quando você fala com. Beleza? É isso aqui que você tem que saber. Senhores, se liga, ó. Quando eu trago isso para vocês, quando eu falo sobre esse assunto, entende assim, ó, isso é muito cobrado em redação oficial, isso é muito cobrado em questões aqui, ó, a gente vai ver várias questões que abordam sobre o pronome de tratamento, cara. Então você deve saber o seguinte, ó, pensa numa sessão no plenário, onde eu tenho lá os deputados. Aí os deputados falam assim, Vossa Excelência não está preocupado com o andar do projeto. Então, quando eles falam Vossa Excelência, quer dizer que um fala com o outro. Agora, se um precisa falar de outro deputado, ele vai falar Sua Excelência não se encontra nesta ocasião. Entendeu? É disso aí que eu estou falando. Neste caso, pessoal, como eu já garanto para você que um serviçal fala com outro serviçal, com um colega dele, mas eles falam do rei, então eu estou dizendo Sua Majestade. Beleza? Eu preciso usar a forma sua para fazer com que isso daqui funcione. Então, de uma tacada só, a gente já elimina a letra C, a letra D e a letra E. Porque em todos os casos eu tenho a forma vossa, o que não cabe. Só posso usar vossa quando ele fala com. Beleza? Depois, eu tenho então que as diferenças aparecem, ó. Eu tenho um verbo que está em terceira pessoa e um verbo que está em segunda pessoa, tá? Lá no plural. Então, o que eu faço? Depois eu tenho um adjetivo que está masculino e um adjetivo que está feminino. Senhores, observa, qualquer concordância que ocorra com o pronome de tratamento, ela vai ser vinculada à referência. Então, nota que neste caso a minha referência é o rei. Ele é um homem e por isso o adjetivo precisa ser no masculino. Beleza? Professor, e se fosse uma rainha? Se fosse uma rainha, seria assim, ó. Sua Majestade não se deu conta de que está desprestigiada. Beleza? Então, qualquer concordância depende da referência. Outra coisa, nunca concordem qualquer pronome de tratamento com qualquer outra forma que não seja a terceira pessoa. Obrigatoriamente você precisa ter a terceira pessoa. De maneira alguma você vai conseguir fazer outra concordância. Combinado, pessoal? Então assim, ó, nós acabamos de eliminar a letra B da questão e a minha resposta só pode ser a letra A. Tudo bem? Outra coisa, ó, claro que nessa questão não foi necessário esse conhecimento, porque ele já trouxe majestade para todos, tá bom? Mas majestade é a forma de tratamento utilizada para reis, beleza? Reis e rainhas. Então, por isso que deu muito certo aqui quando ele falou sobre o rei, beleza? Agora, se fosse um príncipe, seria o quê? Alteza. Tranquilo? Agora, vou ser muito mais sincero com vocês. Volta aqui com o papai, filma aqui com o papai. Olha só. Pessoal, se você estuda para um concurso público, entendam que, normalmente, eles vão perguntar sobre pronomes de tratamento que tenham a ver com cargos que você pretenda fazer, pô.
Então você tem que saber que as formas de excelência são as mais usadas na prova. Você tem que saber muito o que é excelência, aí você fala Vossa Excelência ou Sua Excelência, ou então senhoria. Então, quando é que eu uso excelência e senhoria? Excelência para autoridades das 3 esferas, autoridades. Olha isso, ó. Vamos lá. O presidente da República é uma autoridade? Sim, então ele é uma excelência. A governadora é uma autoridade? Sim, então é uma excelência. Entendeu? Se eu tivesse um prefeito, é uma autoridade? Sim. E o vice? Sim. Vou listar aqui um caso que normalmente aparece em prova que não corresponde a uma autoridade. Um vereador não corresponde a uma autoridade, pessoal. Por isso ele não deve ser chamado de excelência. Lembra isso para a sua prova, tá bom? Como que eu devo chamá-lo? De senhoria. É claro que para cargos como de vereador, para esse posto político, você deve lembrar que o único que pode receber a forma de excelência é o presidente da Câmara dos Vereadores. E esse pode sim ser Vossa Excelência. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão muito interessante, fala de vários assuntos ao mesmo tempo, claro que com foco aqui em pronomes de tratamento. Essa foi a nossa questão de número 2. O gabarito, então, letra A. Tranquilidade? É isso aí. Fizemos a segunda, chama então a terceira questão para a nossa brincadeira. Se liga aí. Mais uma questão que envolve uma charge e pronomes. Então vamos ver, ó. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, a frase que preenche adequadamente a fala da personagem no segundo quadrinho é... Vamos lá. Ele diz assim, ó. O Lute me convidou para a grande ceia de Natal na casa dos pais dele. Legal. É de bom tom você levar alguma coisa. Aí aparece o agar, né? O agar, que é clássico dos quadrinhos. O agar, aqui das provas. E aí ele fala alguma coisa. E ela fica com aquela cara de espanto. E o que será que ele falou? Será que ele falou, leva a mim? Ou ele falou, me leva? Ou ele falou, leva eu? Ou ele falou, leva a mim, agora leve a mim, agora sem crase e com leve, né? Ou ele falou, me leve a mim? Você vê que aqui a gente elimina alguma coisa que é bizarra, né, pessoal? Esse me leve a mim, Senhor misericórdia, né? Não tem condições. Outra coisa, gente, você sabe que existe um assunto importantíssimo aqui chamado de colocação pronominal. Você sabe desse assunto. Então você não pode vacilar quanto à colocação do pronome oblíquo átono. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Existe um grupo chamado de pronome oblíquo átono. Quem são eles? Me, te, se, o, a e lhe. E esses caras podem aparecer no plural, como nos, como vos, se, os, as e lhes. Muito bem. William, e agora o que eu faço? Vixe, risquei em cima. Vixe, baguncei tudo. Aqui. Meu Deus do céu. Calma aí. E a borracha? Tá na seta. Calma aí, galera. Calma aí. Que aqui... Deixa eu usar aqui. Isso, só queria fazer isso. Volta aqui pra canetinha. Pronto. Voltamos. Esse grupo aqui, pessoal, ó. Esse grupo aqui são os pronomes oblíquos átonos. A primeira regra que você aprende quanto a esse assunto é o pronome oblíquo átono não inicia o período. Ou seja, nenhuma dessas palavrinhas pode aparecer no começo da frase. Então, pessoal, esse me leve estava mesmo muito errado. Só que esse me leva também está errado, pessoal. Muito. Tá entendendo o que eu tô falando? Não posso fazer isso. Não tem cabimento você começar. Aí tu fala assim, professor, mas é sério que não pode começar com nenhuma dessas palavras? Seríssimo. Ó, eu não posso falar te amo, que tá errado. Me liga, tá errado. Te disse, tá errado. Lhe falei a verdade, tá errado. Nenhum desses pronomes pode começar. Sempre que isso acontecer, já é um erro. Então a gente elimina de cara aqui a letra B e a letra E. Então a gente já vê que vai começar pelo verbo. Mas aí presta atenção numa coisa, pessoal. Ele falou leva eu. Mas, pessoal, leva eu, quem leva, leva algo. E para um caso como esse, eu precisava ter uma função. Quando ele escreveu leva eu, vejam, pessoal, quem leva, leva algo ou alguém, né? Então, nesse caso aqui, gente, ó, o que foi que eu fiz? Eu trago um verbo transitivo direto que precisava ter o seu complemento direto aqui, beleza? Então, leve eu, não tem como, beleza? Ele poderia ter feito leva-me, né?
Só que observe uma coisa, gente, ele erra quanto ao uso desse pronome, só que ele traz uma forma diferente de lidar com ele traz o pronome oblíquo tônico como a minha resposta, como a forma mim. E leve a mim está correto mesmo, esse pronome cabe aí perfeitamente, beleza? Com a sua preposição, lindo demais. Mas aí você fica naquela dúvida, e agora? Com ou sem crase? E aí vem o que é o desfecho da questão. Você não vai usar crase antes de pronome, pessoal. Não tem como ter crase antes de um pronome pessoal, tá? Então, ó, se não tem como, esse é um item que acaba sendo eliminado e a minha resposta é leve a mim, beleza? Então, ó, leve a mim seria isso o que ele tinha falado, sem contar que ele estava leva, né? Então, não se usa crase com uma situação igual a essa. Professor, por que não se usa crase? Ô, gente, presta atenção nisso daqui, ó. Se eu digo assim, ó, entreguei o livro a ela. Pode ver, é um pronome, igual o pronome mim. Por que não cabe ter crase aqui, pessoal? Porque a palavra ela já é uma palavra feminina, pô. Não tem como ter um artigo com a palavra ela, pessoal, então não tem lógica. Por quê? Crase é a união entre dois as. E se eu não tenho um dos as, que no caso seria o artigo, não tem como ter crase. É isso. Então, para a questão de número 3, a minha resposta só pode ser a letra D perfeitamente. Beleza? Matamos a questão 3, chama então a questão de número 4 e você naquela mesma pegada. Você vai lá para fazer e depois você volta para resolver a questão comigo. Então pausa e volte para resolver a questão. Tá bom? Muito bem. Chama a questão de número 4. Questão 4 diz o seguinte, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome relativo onde está corretamente empregado em. Então, o pronome relativo onde, pessoal, olha isso. Vocês já viram no outro slide que o pronome relativo é aquele anafórico que nos remete a uma informação anterior, certo? Só que quando que eu devo utilizar o pronome relativo? Quando esta referência anterior for uma representação de lugar, tá bom? E aqui eu vou contar um segredo a vocês, ó. Pode ser que você tenha a seguinte ideia. A palavra onde, como nos remete a lugar, olha isso, pessoal. Imagina um caso como esse, ó. A cidade. Concorda que cidade é um lugar? Então eu posso utilizar o relativo onde para fazer a referência. A cidade onde nasci é linda. É isso. Então vejam, ó, a palavra onde nos remete ao termo cidade, fazendo com que eu entenda que o meu pronome relativo foi usado de maneira correta. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa, gente. Você concorda que quem nasce em algum lugar? Então o verbo nascer, para uma situação como essa, teria como aquilo que representasse seu adjunto adverbial uma informação iniciada pela preposição em. Então, galera, pode ser que na sua questão ele faça a seguinte ideia, que você troque pelo termo em que. E eu vou falar para você, ó, toda vez que ele pedir para trocar de onde para em que, vai dar certo. Só não vai dar certo de fazer o mesmo, o contrário sempre. Aí tem casos que não vai dar certo ter a mesma ideia. Mas olha, a cidade em que nasci é linda. Tá certinho, tá bom? Então uma dica para fazer um bom verificador é saber que no mesmo lugar em que cabe a palavra onde, cabe a forma em que. Sacou? Então é isso. Sem contar, pessoal, que a palavra onde sempre vai fazer referência a um lugar. Então vamos dar uma olhada. Vamos ler cada uma das questões. Olha a letra A. A descoberta da primeira página perdida, onde ocorreu em fevereiro, aí eu te pergunto, de que lugar ele está falando anteriormente, pessoal? Descoberta não é lugar, página não é lugar. Então eu sei que esta informação com o pronome relativo onde, ela está errada. Não tem referência ao lugar anteriormente. Vamos fazer a B. A obra de Galeno, onde se intitula, olha isso, gente. A obra de Galeno, onde se intitula, de que lugar ele está falando? A obra não é um lugar, pô. Tá entendendo? Então esse onde aqui também não deixa a minha questão ficar correta. Vamos nascer. Atualmente os especialistas estão trabalhando para decifrar os textos, onde praticamente invisíveis a olho nu. Aí eu te pergunto, onde são, né? Esse onde faz referência a que lugar anteriormente? Não tem lugar. Tem textos que não é um lugar. Tá entendendo a ideia? Vejam a letra D. Durante séculos, onde
Gente, durante séculos, séculos não é lugar. Por isso a forma onde não nos remete a uma ideia de lugar. Agora vamos ver a última, ó. Iniciou-se uma caçada global às folhas que faltavam e pesquisou-se em várias instituições mundo afora. Ei, pessoal, ele está falando das instituições aí afora. Uma instituição é um lugar onde elas finalmente foram encontradas. Linda questão, tá bom? Então, ó, um uso bem interessante sobre a forma que onde. Vamos ver se dá para trocar pelo em que, ó. Iniciou-se uma caçada global às folhas que faltavam e pesquisou-se em várias instituições mundo afora, em que elas finalmente foram encontradas. Lindo demais, lindo demais. Tá bom? Então, na questão 4, a gente mata que a resposta fica sendo a letra E, porque, de fato, ele faz uma referência a um lugar. Tudo bem? Matamos a questão 5, chamo a questão 6 para vocês. Minto, matamos a 4, agora vamos para 5. E é daquele jeito. É o seu momento de tentar fazer. Pause o vídeo e aí a gente volta para fazer. Beleza? Questão 5 então, pessoal. Diz assim, ó. Considere as expressões destacadas nas frases do texto. Aí eu tenho 3 frases e ele pede embaixo, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as expressões destacadas estão substituídas, correta e respectivamente, pelos pronomes. Pessoal, o pronome foi feito para isso, para substituir, foi feito para acompanhar. Então você precisa saber que, se ele marcou algum termo e ele quer que você coloque o pronome no lugar, pessoal, é muito provável que ele utilize um pronome que seja objeto, um pronome que faça o papel de complemento. E aí eu vou mostrar para vocês o que normalmente, eu vou escrever isso daqui, ó, normalmente é cobrado na sua prova. Esses 2 pronomes aqui, você usará, né? Você usará esses pronomes quando? Quando eles estiverem no lugar de algo sem preposição inicial, certo? Sem preposição. Normalmente a gente fala que o o e o a desempenham uma função de um objeto direto, o que é uma verdade, pode ser. Agora, o outro pronome que cai na sua prova é o pronome lhe, que desempenha uma função daquilo que inicia com preposição. Tá bom? Beleza. Muito bem. Isso daqui faz com que você entenda já boa parte do norte da questão. Logo em seguida eu vou falar para você que, além do conhecimento que trata sobre o uso do pronome relativo, de qual pronome, pronome relativo não, do pronome oblíquo que vai ser usado, nós precisamos saber qual é o posicionamento dele, se cabe em próclise, em mesóclise ou em ênclise. Falando para você. Então, vamos fazer juntos, pessoal. A primeira frase diz assim, ó. E, por falar em árvores, cheguei a construir uma casa rudimentar. Tá aqui. Só que observe o que está acontecendo aqui, gente. O verbo construir. E aí eu peço que você faça aquela análise assim, ó. Quem constrói, constrói algo. Não é isso? Deixa eu ouvir daí. Grita daí. Quem constrói, constrói algo. Então, se eu estou pedindo algo, pessoal, verbo transitivo direto, e a forma que uma casa é um objeto direto. Ou seja, corresponde àquilo que não teria preposição, pessoal. Logo, eu vou eliminar todas as opções que apresentarem a forma lhe. Não pode ter lhe nessa brincadeira. Então, só pode ser o pronome a. Só que, William, apareceu lá. Claro, gente, o verbo terminava com R. Se termina em R, a letra que vai aparecer à frente tem que ser um L. Por isso a forma construí-la vale. Para os 2 casos ali eu tenho certo ainda. Tá bom? Olha o acento aparecendo ainda para marcar o hiato, pessoal. Então, ó, construí-la é o primeiro. Vamos ao segundo. Às vezes, pergunto o que aconteceria aos meus pais. Gente, pergunto o que aconteceria a eles. Pessoal, se você observar, agora eu começo pela preposição a. E se tem preposição, tem que ser a forma lhe. Você já viu ali que não tem como ser outra, porque tem que ter lhes. Como ele coloca lhes, porque corresponde aos meus pais, plural. Agora olha aqui, ó. Por que o lhes está antes do verbo, pessoal? Por conta da palavra que a gente já sabe que a palavra que era um motivo atrativo de próclise obrigatória. Então, o correto vai ser assim, ó. Às vezes pergunto o que lhes aconteceria se o pequeno selvagem, tá bom? Então tá valendo ainda a A e a B.
Agora vamos para a saideira, ó. Aí eu mostro para vocês. Mas os pais da Baby Boom Generation deixavam as suas crianças à solta. Pessoal, olha o verbo deixar, que quem deixa, deixa algo. E o que faz eu saber, e aqui já dá para perceber isso, né? Que ou vai ser a forma as, que como já está aqui, que poderia ser plural, né? Ou será a forma nas. E aí eu vou falar para você, ó. Toda vez que o verbo terminar em M, à frente eu vou conseguir colocar a forma no, na ou as formas de plural. Tem que ter o N para manter a sonoridade. Por isso a letra A ela acaba de ficar errada e a resposta à questão só pode ser a letra B de bola. Construí-la, lhes aconteceria, o que lhes aconteceria, e deixavam nas. Beleza? Pois bem, pessoal, então esse é o nosso primeiro vídeo. Fizemos aqui 5 questões, beleza? Vamos aqui mantendo essa pegada de resolver as nossas questões. Eu espero que vocês já tenham gostado da primeira parte do nosso curso. Ainda vem muita coisa proveitosa pela frente. E sempre, resolvam questões e depois volte para ver como é que eu fiz para resolvê-las aqui, para mostrar o caminho mais fácil. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.